O último imperador de Gaza. Herói ou vilão? Ngungunyane nasceu por volta de 1850, em Gaza, uma região localizada no sul de Moçambique, África, filho de um líder poderoso do Império de Gaza, o Muzila, que governava uma grande extensão de terra. Ngungunyane cresceu em uma família nobre, em tempos de um ambiente político turbulento, foi treinado nas artes da guerra. Seu pai foi um líder forte e ambicioso, que enfrentava constantemente ameaças de outras tribos rivais, bem como da expansão colonial portuguesa. Ainda jovem, foi exposto aos conflitos e desafios enfrentados pelo seu pai e pelo império que ele liderava. Ngungunyane foi criado com privilégios e uma educação adequada, foi treinado em habilidades militares e de liderança. Ele também foi ensinado sobre as tradições e crenças culturais dos povos de Gaza, que incluíam a adoração de ancestrais e a prática de rituais religiosos. Em 1884, com a morte de Muzila, Ngungunyane assumiu o trono e herdou um império que se estendia do rio Zambeze até a costa do Oceano Índico. Ele foi escolhido como sucessor devido à sua habilidade militar e sua capacidade de liderança. Ngungunyane assumiu o trono após a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, onde as nações europeias dividiram literalmente a África entre si. O mesmo enfrentou uma série de desafios em seu império. O Império de Gaza estava sendo pressionado pela expansão territorial portuguesa na região, crescente demanda por mão de obra para as plantações de açúcar e outras atividades econômicas estavam causando tensões entre os africanos e os colonos portugueses. Nessa época Portugal ficou extremamente preocupada, pois existia um grande risco de outras potências europeias como a Alemanha e a Grã-Bretanha tomarem os territórios moçambicanos. Ngungunyane resolveu esses desafios ao liderar várias campanhas militares bem-sucedidas contra os portugueses e outras tribos africanas rivais. Ele utilizou táticas de guerrilha e sua habilidade em mobilizar seus guerreiros para vencer batalhas importantes. Além disso, Ngungunyane também trabalhou para consolidar seu poder dentro do império. Ele reorganizou as forças militares, nomeou líderes locais leais ao seu governo e estabeleceu acordos comerciais vantajosos com outras tribos e nações vizinhas. Ngungunyane estabeleceu relações diplomáticas com outras potências africanas e europeias, incluindo a Inglaterra e a Alemanha, na esperança de obter apoio contra a expansão portuguesa. Ele foi capaz de negociar acordos com esses países que forneceram armas, suprimentos e outras formas de ajuda. Na época em que Ngungunyane viveu, a presença colonial portuguesa em Moçambique era relativamente recente. Os missionários cristãos estavam ativamente tentando converter os povos africanos ao cristianismo como parte da expansão colonial, e muitos líderes africanos foram batizados como parte dessa estratégia. Ngungunyane resistiu a essas tentativas de conversão. Ele viu a cristianização como uma ameaça à sua cultura e tradições, e não queria se submeter ao domínio português. Além disso, ele provavelmente tinha alguma consciência do papel que a religião desempenhava na conquista e subjugação dos povos africanos por parte dos europeus. Ele continuou a seguir as tradições culturais dos povos de Gaza, incluindo a adoração de ancestrais e a prática de rituais religiosos. Ele acreditava que essas tradições eram essenciais para a identidade e a unidade do seu império, e defendeu sua cultura contra a influência e domínio português. Por ser um líder extremamente sagaz, passou a ser chamado de Leão de Gaza, pelo fato do mesmo ser implacável. Quando a sua ascensão como imperador de Gaza, Ngungunyane tinha uma boa relação com os portugueses, mas com o passar dos tempos os portugueses expandiam a sua ocupação na região. A busca incessante dos portugueses pela mão de obra para trabalhar nas plantações e outras atividades, fez com que surgissem conflitos com o Leão de Gaza, pois o mesmo percebeu que o seu território estava a ser dominado e transformado numa colônia portuguesa, o que fez com que surgissem conflitos e batalhas contra os portugueses. Os portugueses detinham uma grande vantagem quanto ao armamento, e utilizaram isso para enfrentar o Império de Gaza. A longo prazo as batalhas foram destruindo as lideranças locais, desacreditando uma possível vitória de Ngungunyane. No entanto, devido à superioridade tecnológica portuguesa, a resistência de Ngungunyane contra a ocupação colonial portuguesa foi finalmente esmagada em 1895. Ngungunyane naquela época já havia perdido a lealdade de muitos dos seus súbditos. Os confrontos foram muito violentos nas batalhas em Kolela e Mandlakazi. Ngungunyane fugiu para Chaimite. A 28 de dezembro de 1895, o Leão de Gaza foi preso por Mouzinho de Albuquerque, um militar e administrador militar português no Distrito Militar de Gaza.
No relatório da prisão de Ngungunyane, Mouzinho de Albuquerque disse: "A povoação de Chaimite e era uma espécie de cidade santa dos Vátuas, e deviam ter ali passado cenas de grande carnificina, tanto antigas como muito recentes, porque ao aproximarmos-nos da povoação encontramos algumas caveiras humanas já brancas, ao mesmo tempo em que se sentia um cheiro muito intenso de carne podre." Os pretos disseram depois que no mato estavam vários cadáveres. Corri para ali à frente dos brancos, ao passo que o círculo dos pretos se ia apertando a pouco e pouco. Entrei na frente seguido pelo tenente graduado Couto, doutor Amaral, primeiro-tenente Miranda e intérprete. Julguei, logo que entrei, que o régulo se defenderia, porque vi encostados à paliçada do lado interior alguns pretos com espingardas, parecendo preparar-se para fazer fogo. Como trazia a espada na mão, corri logo sobre eles, ou fosse porque já tivessem de todo perdida a força moral, ou por verem logo atrás de nós a testa da coluna que derrubara as estacas laterais da entrada. É certo que nenhum fez fogo, deitando todos a fugir e sumindo-se nas palhotas. Este ato de cobardia dos pretos foi providencial, pois fuzilando-me a 10 metros de distância, que maior não era que me separava deles, teriam provavelmente morto todos os oficiais, os auxiliares teriam fugido logo, e as praças brancas, sem ter quem as dirigisse, teriam provavelmente sido trucidadas pelos 250 ou 300 pretos que depois vi que calavam dentro da povoação. Vendo, logo que os pretos fugiram, a sair de uma palhota próxima um homem de coroa, perguntei-lhe pelo Gungunhana, e ele apontou-me para a mesma palhota de onde saíra. Chamei-o muito de alto no meio de um silêncio absoluto, preparando-me para lançar fogo à palhota, caso ele se demorasse, quando vi sair de lá o régulo Vátua, que os tenentes Miranda e Couto reconheceram logo, por o terem visto mais de uma vez em Manjacase. Não se pode fazer ideia da arrogância com que ele se apresentou e do tom desdenhoso com que respondeu às primeiras perguntas que lhe fiz. Mandei-lhe prender as mãos atrás das costas por um dos 2 soldados pretos e disse-lhe que se sentasse. Perguntou-me onde, e como eu lhe apontasse para o chão, respondeu-me muito altivo que estava sujo. Obriguei-o então à força a sentar-se no chão, coisa que ele nunca fazia, e dizendo-lhe que ele já não era régulo do Zanguni, mas sim uma tonga como qualquer outro. Quando o viram sentar, levantaram grande alarido, batendo com as zagaias nas rodelas em sinal de aplauso e espanto. Deportado para a capital portuguesa, Ngungunyane e a sua comitiva foram expostos à curiosidade popular. Cruzaram Lisboa numa jaula antes de serem exibidos no Jardim Botânico, depois foram transferidos para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Enquanto esteve preso, Ngungunyane aprendeu a ler e escrever. Ngungunyane tornou-se uma figura pública, e muitas pessoas o viam como um símbolo de resistência à colonização. Ele também escreveu uma série de cartas para líderes africanos e europeus, pedindo apoio para a sua causa, que reconhecessem a sua autoridade como imperador de Gaza e que ajudassem a resistir à colonização portuguesa. Segundo os relatos dizem que morreu vítima de uma hemorragia cerebral, a 23 de dezembro de 1906. Controvérsia do Leão de Gaza. A imagem de Ngungunyane também é retratada como sendo a de um líder intolerante e muitas vezes injusto. Uma das principais críticas à sua liderança foi a forma como ele tratava os seus súditos. Ngungunyane era conhecido por exigir tributos e trabalhos forçados de tribos vizinhas, o que resultou em muitas vezes em conflitos com outras tribos. Além disso, havia relatos de punições brutais e execuções arbitrárias de indivíduos que se opunham ao seu governo. Outra controvérsia em torno de Ngungunyane foi sua aliança com traficantes árabes de escravos. Embora fosse contra o comércio de escravos, ele permitiu que esses traficantes operassem dentro do seu império em troca de armas e outros bens. Isso levou a muitas denúncias de abusos contra a população local, que foi forçada a trabalhar em condições desumanas nas plantações desses traficantes. A liderança de Ngungunyane é vista como um legado misto. Enquanto ele foi um líder habilidoso e corajoso em muitos aspectos, sua liderança também foi marcada por abusos e controvérsias. Segundo o famigerado escritor moçambicano Mia Couto, Ngungunyane praticou uma espécie de colonialismo dentro do seu império, dominou outras tribos, obrigou a trabalharem para si, quem se recusa-se, o mesmo fazia o uso de violência. O historiador alemão Gerard Liesgen também descreve Ngungunyane como sendo um imperador injusto e que aterrorizava o seu povo. Se inscreva no canal e dê um like. Esse é o meu primeiro vídeo, obrigado.